Hoje é quinta, 11 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje vou falar um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Nacional. E ontem o Vasco da Gama perdeu outro jogo, já o Bahia havia também tido um resultado bem complicado nesta rodada, e o Cruz Maltino está dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Bahia empatou com o Goiás em um confronto direto por 3-3. E hoje essas três equipes brigam por duas vagas para caírem ou ficarem na primeira divisão. E aí, o que seria melhor para o Botafogo? Eu falei há algum tempo sobre isso, mas hoje vou dizer ali, porque a Série B, esta Série B de 2021, será a mais forte da história. E o complicado, né? Pelas equipes já terem fechado cotas de TV lá atrás com o Grupo Globo, você não tem nem como tentar um valorzinho a mais, algo a mais, porque muitos jogos ali talvez tenham mais audiências do que as partidas na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Vou falar sobre isso nesse nosso giro de notícias de hoje, mas peço que você já fortaleça com like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas aqui fortaleçam o canal do TF. Estamos indo para 124 mil inscritos. De repente, dá pra gente bater essa marca ainda dentro do carnaval, né? Carnaval. Esse ano ninguém vai sair de casa, um carnaval caseiro, só em algumas cidades e estados, com ali o feriadinho na terça-feira para dar aquela relaxada, mas com muita atenção, com muito juízo a vacina, mais de 4 milhões de brasileiros já vacinados, quem sabe ano que vem todo mundo festejando a folia de Momo. Rei Momo, gostaram aqui? Então vamos lá, inscreva-se também no Fala Muito TF, link aqui na descrição e primeiro comentário. Vamos lá. Botafogo já caiu, o Cruzeiro já está na Série B, são duas equipes monstruosas da história do futebol brasileiro que já estão na segunda divisão. Além disso, nós temos outras equipes tradicionais como Ponte Preta, Goiás, Remo, que já estão dentro desta competição. E agora, nesta reta final do Campeonato Nacional, poderemos ter mais dois campeões brasileiros jogando a Série B. Muito devido à arrancada, além do Curitiba, é claro, que esqueci do Curitiba, que também está ali rebaixado praticamente, não tem mais como se salvar. Matematicamente tem, mas futebolisticamente acho que já foi há algum tempo. Mas se você pega agora a Série A do Campeonato Nacional, poderemos ter mais dois gigantes do futebol nacional sendo rebaixados, o Vasco e a equipe do Bahia, por causa de uma arrancada no segundo turno impressionante do Goiás. Acho que ninguém acreditava que a equipe goiana pudesse fazer o segundo turno que vem fazendo, com raça, dedicação, um time tentando o tempo todo e mostrando que dá um tapa na cara do Botafogo, mostrando que se um time tivesse isso tudo que a equipe do estado de Goiás tem, o Alvinegro poderia estar pelo menos lutando até a reta final do Campeonato Nacional, mas nem isso o Botafogo conseguiu devido aos jogadores ali que, meu Deus do céu, falta de vontade e vergonha na cara, para muitos ali passou longe. Mas vou falar um pouquinho aqui, eu vou olhar um pouquinho para baixo que eu vou olhar a tabela. Hoje a tabela do Campeonato Brasileiro nós temos o Botafogo com 24 pontos rebaixado, Coritiba com 28 praticamente rebaixado. Nós temos ali a equipe do Goiás com 33 pontos e 35 jogos, o Vasco com 37 e 35, o Bahia com 37 e 35, e nós temos duas equipes do Nordeste que arrancaram nessa reta final, o Fortaleza e o Sport. O Sport conseguiu ontem uma vitória improvável, a equipe do Jair Ventura venceu o Internacional por 2-1 e chegou aos 41 pontos. Lembram lá atrás que eu falava que 40, 41 pontos a equipe já ficava tranquila? Isso mostra. Creio eu que dificilmente Vasco e Bahia passem essas duas equipes nessas últimas 3 rodadas do Campeonato Nacional. Creio que Fortaleza e Sport já estão garantidos na Série A de 2021. Goiás tem um jogo sábado, 5 horas da tarde, contra quem? Botafogo. Se o Goiás vencer o Botafogo, e essa é a tendência, até mesmo pelo que eles vão querer jogar e o que o Botafogo não vem jogando, o Goiás vai para 36 pontos. Bahia terá um jogo confronto bem complicado que vai pegar o Atlético Mineiro no Mineirão. O Galo é uma equipe que joga mal fora de casa e bem em casa. A tendência é que a equipe baiana perca o jogo. Já o Vasco joga em casa, mas enfrentará na sua casa a equipe do Internacional, que perdeu ontem para o Sport Recife, e se caso não vença o Cruz Maltino, o Flamengo pode assumir até mesmo a liderança. A equipe comandada pelo Abel Braga deve colocar faca nos dentes e vai para cima. A tendência natural
é que o Vasco talvez arranque um empate do Internacional dentro de casa, o Goiás vença o Botafogo e o Bahia perca da equipe do Atlético Mineiro no estádio do Mineirão. Então nós teríamos para a penúltima rodada do Campeonato Nacional, Vasco com 38, Bahia com 37 e Goiás com 36. Eu vou fazer essas contas porque lá no final do vídeo, por isso é bom você acompanhar o vídeo até o final, porque eu vou explicar por que isso, né? Porque eu estou falando desse ponto, dessa importância e até mesmo do Botafogo estar já fazendo planejamento para a Série B. Então acompanhe até o final porque é muito importante vocês entenderem isso. Na penúltima rodada, o Vasco pega o Corinthians fora de casa. O Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores, jogando um bom futebol. A tendência é que o Vasco perca esse jogo. Já o Bahia, na penúltima rodada, vai enfrentar o Fortaleza, que fora de casa, que já pode estar ali relaxado, tentando ali uma vaga na Copa Sul-Americana, ou mesmo jogando modo brincalhão, né? Vamos colocar assim. A tendência nesse jogo, eu acredito que o Bahia possa empatar ou ganhar do Fortaleza, já que a equipe lá do Ceará não terá tanta mais aquela vontade de vencer o jogo. Então nós teríamos ali o Vasco com 37, o Bahia podendo ir para 37, vou colocar o empate. Já o Goiás, vejam bem, o Goiás vai enfrentar na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro a equipe do Bragantino dentro de casa, uma das melhores equipes da competição, brigando por vaga na Sul-Americana, vaga na Libertadores no caso. Esse jogo é de suma importância para a equipe goiana. Se o Goiás vencer o Bragantino, chega na última rodada, vai enfrentar o Vasco fora de casa, e ali pode ser um confronto direto. Quem vencer fica na primeira divisão. E a equipe do Bahia vai enfrentar na última rodada do Campeonato Brasileiro dentro de casa o Santos, que talvez não esteja brigando por nada. Quem fizer dessas equipes, o Goiás tem que vencer os 3 jogos. Vencendo as 3 partidas e olhando, é super factível que isso aconteça, por causa, mesmo enfrentando o Bragantino, que talvez seja que é a segunda melhor ou terceira melhor equipe do segundo turno do Campeonato Nacional, o Goiás pode ficar na primeira divisão. E nós teríamos aí uma loucura na Série B. O Goiás se salvando e caindo com Botafogo e Coritiba, Vasco e Bahia. Nisso, nós teríamos uma Série B complicada. E o Botafogo já estaria um passo à frente de todas essas equipes, como o Cruzeiro já está um passo à frente do Botafogo. O planejamento do clube do Alvinegro já está sendo feito. O Botafogo já começa ali a ajustar algumas coisas, já começa a contratar, buscar as contratações, já tem 2, 3 jogadores ali já quase ali praticamente fechados, e com isso o Botafogo deve ter um passo à frente das outras equipes no Campeonato Nacional. Se o Vasco cair, já vai ser aquela pancada. Ontem em São Januário nós já tivemos torcedores invadindo. O Vasco vai demorar ali umas 2 semanas para colocar os pés no chão. O Botafogo, como caiu matematicamente agora, mas havia caído moralmente há um mês, já chega nessa estrutura, nessa altura, já estabilizado com a segunda divisão. O Bahia, então, vai ser uma porrada muito grande, já que é uma equipe que financeiramente se ajustou, mas depende muito das cotas de TV. Indo para a segunda divisão, tudo pode ir por água abaixo e as coisas terem uma complicação muito, muito grande para o tricolor baiano. Em resumo, vai ser dura essa reta final. O Goiás é uma equipe que já está acostumada com a Série B. O Botafogo não está acostumado com a Série B, apesar de jogar pela terceira divisão, mas não é uma equipe que está habituada com a competição. O Cruzeiro se habituou, e tanto é que a montagem do seu elenco está sendo visando isso, um elenco um pouco mais enxuto, com jogadores que estão habituados à competição. O Vasco, na última vez que caiu, subiu ali na Bacia das Almas. E o Bahia é uma equipe que já ficou muito tempo na Série B, mas não joga há algumas temporadas. Acho que essas equipes entram na competição como favoritas para subirem. Eu não queria que caíssem Vasco e Bahia juntos, sendo bem franco com vocês. Apesar do Goiás ser uma equipe tradicional, ela não tem o peso de camisa dessas outras duas. Acho que o Vasco cai. Acho, não particularmente, não acredito que o Vasco é uma tabela mais pesada. E o Bahia tem mais condições de conseguir pontos, por exemplo, contra Fortaleza e Santos. Eu não vejo o Vasco conseguindo pontos contra Internacional e também contra a equipe depois do Corinthians. Eu acho que o Vasco, se conquistar um ponto nessas 2 partidas, acho que é muito. E isso pode complicar muito o tricolor baiano, o Cruz Maltino. Já a equipe do Bahia, eu acho que consegue até mesmo ter ali uma condição maior nessa rodada. E o Goiás corre por fora e enfrenta
o Botafogo no sábado. E se vencer o Botafogo, coloca uma pressão gigantesca. Supondo que Vasco e Bahia não vençam seus jogos de domingo, a diferença fica 1 ponto e essas equipes terão um confronto direto entre Vasco e Goiás na última rodada. Em resumo, vai ser tenso até o final e se o Goiás se escapar, vai ser, repito o que eu falei ali no começo do Giro de Notícias, um tapa na cara do Botafogo. Galera, então é isso. Comentem aqui quais equipes vocês acham que vão cair junto com Botafogo e Coritiba. E se vocês acham que as cotas de TV elas deveriam ter uma mudança, porque só que equipes gigantescas do futebol nacional disputando uma Série B. E se vocês estão confiantes que o Botafogo consiga subir ou estão com uma pulguinha atrás da orelha. Tamo junto. Mais tarde estarei de volta com o Almoço com TF às 13 horas e à noite com mais um Noite Alvinegra ou a qualquer momento, caso aconteça alguma notícia impactante. Tamo juntos, um abraço, tchau e fui!